Ora, sabe o que significa coaching? Coaching é um processo que orienta as pessoas e as ajuda a esclarecer as suas metas pessoais e profissionais. Trocado por miúdos, o coach é alguém que nos diz: oriente-se. Mas será que todos sabem o que é isto do coaching? Sabe o que é coaching? Coaching? Isso não é uma palavra portuguesa. Não, nunca ouvi falar. Coaching, nunca ouvi falar. Coaching, sei, penso que sim, é um acompanhamento, é um encaminhamento sobre qualquer tema. Nunca pensou recorrer a alguém para ter assim uma ajuda, uma orientação na vida? Não, são problemas que eu cá não quero pensar nisso. Não, consigo resolver os problemas por enquanto, a nível familiar e sozinho. Resolveu, entre amigos, pedir um conselho, uma palavra, uma orientação. Ora, a maioria das pessoas com quem falámos revelou-se um pouco desorientada com esta nossa questão. Diga, Maria Duarte Belo, afinal, o que é isso do coaching? Conceição, boa tarde. Boa tarde também, devia ter dito, não era? Boa tarde, é um prazer estar aqui e o coaching realmente é uma ajuda, é uma retaguarda. É como se tivéssemos um anjo da guarda que vela por nós, que nos orienta. Claro que o coaching está a entrar em força na nossa sociedade, porque até numa situação de crise como nós vivemos, nós pensamos que as pessoas não pensam no oriente-se, mas cada vez mais é preciso orientar-nos, e em todos os setores, pessoal, profissional. Ou seja, este conceito do coaching, na realidade, é aplicado no mundo empresarial, não é? Nas empresas, porque à partida, ou seja, tradicionalmente, o que se pensou é que há umas pessoas que têm jeito para os negócios, há umas que têm jeito para mandar, outras para dirigir, e isso foi funcionando mais ou menos sem orientações, não é? O que agora marca a diferença é ver alguém que estuda o fenómeno das relações das pessoas umas com as outras e que diz a um gestor: olha, você pode aprender a lidar com as suas pessoas desta forma, daquela, é isso? É isso, Conceição. Trocando por outras palavras, antes bastava ser bom tecnicamente, saber fazer um trabalho. Hoje é preciso muito mais que isso. É preciso ser bom tecnicamente, é preciso saber relacionar-se com os outros, como diz muito bem, dirigir, liderar, motivar, e isso é muito difícil. Já hoje é-se promovido, não pelas competências técnicas, mas pelas competências de direção, de motivação. E isso é cada vez mais importante, porque para a parte técnica nós arranjamos facilmente mais pessoas. Aliás, ainda no outro dia estivemos aqui a discutir exatamente isso, porque há muita gente que diz que os portugueses, quando são bem dirigidos, são ótimos, trabalham muito, produzem muito, e depois o problema do país é que, enfim, os trabalhadores, os funcionários, acabam por não produzir tanto como seria desejável e ainda trabalham mais do que noutros países, mas acabam por produzir menos. Portanto, aquilo que se pretende com esta ajuda é que haja, ao nível das empresas, nas chefias, pessoas mais competentes. Cada vez mais competentes, mas eu não gosto de sair ou de focar só o mundo empresarial, porque a nossa vida é um todo, não é? Nós quando falamos, não, a pessoa é desenvolvida no plano profissional, mas nós temos que olhar para a vida como um todo. Uma pessoa que tem um problema em casa, que tem que ter uma atenção especial, é óbvio que no trabalho não está a 100%. Já lhe chegaram pessoas assim? Já chegaram pessoas. Só que, ou seja, também não contam, não dizem o que se passa. E muitas vezes o líder não se dá ao trabalho de perceber realmente quem é que está ao seu lado. Não é quem depende de si, não é quem está abaixo, é quem está ao seu lado. É a pessoa, porque a pessoa forma um todo. Muitas vezes a pessoa é ótima, não teve uma boa prestação naquela altura, por algum motivo. E muitas vezes é preciso ir mais ao fundo e saber porquê. Olhar para a pessoa e, afinal, quem é esta pessoa que eu não conheço nada dela, a não ser que me traz os resultados no final do mês, que eu nem por isso gosto muito. Então, mas há uma coisa interessante aqui que tem, que a Maria Duarte escreve neste seu livro, que são 50 segredos de coaching para portugueses.
Porquê? Se fosse para espanhóis ou para italianos ou para noruegueses, seria diferente? É natural que seja diferença. Aliás, a inspiração para portugueses vem precisamente pelo facto de trabalhar, enfim, com empresários, com gestores estrangeiros. Que um dos grandes problemas era, bem, mas os portugueses não são pontuais nas reuniões, mas o que é que se passa? Portanto, ou seja, lá está. Os portugueses depois têm estas características. Portanto, há esses reparos por parte de outros. O não ser pontual, por exemplo. O não ser pontual. Por exemplo, o ter alguma negligência em assumir um compromisso e cumpri-lo. Na reunião faz um acordo, mas muitas vezes não quer cumpri-lo, não o leva a 100%. Aliás, há uma coisa muito interessante que podemos abordar aqui de todos os seus conselhos. Tem, por exemplo, como relacionar-se com chiques espertos. Ou seja, nós podemos ter crise em alguns setores. Chiques espertos temos muitos em Portugal. Temos muitos. Conceição, posso-lhe dar um exemplo caricato? Eu quero exemplos. O que aconteceu comigo, eu sou professora e tenho um aluno que chega ao pé de mim e diz: professora, eu não estou muito bem preparado para o exame, a professora finja que eu fiz oral, está bem? E eu digo: muito bem, então finja que eu não o vi. Portanto, ou seja, isto é aqui o chique esperto, e eu acho que há realmente, é cultural, e as pessoas, não sei como, não têm essa explicação, aprenderam que não todos temos, portanto vale tudo, só que esse vale tudo não vale todos os meios, e estes meios, por exemplo, como aconteceu com este exemplo, têm consequências graves. É claro que o aluno foi ao oral e teve que se esforçar muito, muito, muito. Porquê? Por causa desse ato irrefletido de que eu já à partida tenho ou não. Portanto, o que é que me custa ir lá e tentar dar a volta, neste caso era a professora. Vamos para o mundo empresarial e eu vou tentar, vou dar uma palavrinha ao chefe. O mais que possa ouvir é ou não. Portanto, ou seja, não medem as consequências destes atos. Mas, Maria Belo, não há muito, agora há muita gente que deve estar a ouvir-nos e a pensar assim, há muitos chiques espertos que se safam, passo a expressão. Safam-se até um dia. Bem, esperemos que sim. Nós já temos visto assim, nós, enfim, até nas notícias vemos muita gente chica esperta. Muito. Mas é só até um dia. Não creio que se safem sempre. É até um dia em que a coisa não corre tão bem. Em que nós podemos dizer que vivemos numa sociedade em que todas as pessoas falam umas com as outras. E, portanto, toda a gente comenta. Guardar um segredo é muito difícil, porque as pessoas gostam de comentar os segredos. Pedir segredo a alguém é o primeiro passo para o segredo ser contado? É o primeiro. Portanto, ou seja, mas eu não quis ser culturalmente, neste sentido, portuguesa e quis partilhar os segredos. Não é? Neste caso, os 50 segredos. Mas, por exemplo, tem aqui outra questão que é bastante importante, quer dizer, não só para quem esfia equipas, mas para qualquer pessoa no mundo do trabalho, por exemplo, lidar com pessoas difíceis. Como é que se lida com pessoas difíceis? Uma das coisas que escreve aqui é que não se deve dar muita importância. Mas é difícil. Muito difícil. Uma pessoa que faz birras, que está sempre a queixar-se, como é que se faz fingindo que aquela pessoa não é assim tão difícil? Essa é a última parte, é a última tentativa. Até chegarmos a essa, temos ainda umas partes para perceber. A primeira é que nós não podemos querer ter a veleidade de pensar que vamos mudar o outro. Portanto, se nós queremos que haja uma situação que mude, pensemos nós em como é que vamos alterá-la. E não, a primeira coisa que as pessoas pensam é, eu vou mudá-lo a ele ou a ela. Isso é muito difícil. Portanto, vamos nós mudar a situação, encarar. Ou seja, adaptar-nos às outras pessoas e desvalorizar aquilo que interessa menos, valorizando as coisas boas que essa pessoa pode ter? Parte de nós perceber como é que a pessoa funciona. Não nos podemos esquecer que as pessoas têm muitas formações diferentes. Isso é bom para a vida profissional e para a vida pessoal. Nós só temos uma vida, Conceição. E é essa que temos que viver. Sim, diga. Eu não gosto nada de fazer a diferença entre a vida profissional e pessoal.
acho que devemos considerar a vida como um só. E isto tem muito a ver, por exemplo, na compatibilização do trabalho, da família. É muito difícil conciliar. E isso é uma das razões do Oriente. Como é que eu me oriento? E tenho pessoas que chegam e dizem: Maria, eu agora vou dar a 100% no trabalho porque eu quero aquela promoção. Mas ao mesmo tempo quero ter um bebê. Portanto, temos aqui 2 objetivos ótimos, muito bons, mas na mesma altura praticamente irrealistas. Como é que se pode dar 100% e querer ter um bebê ao mesmo tempo? Então, nesse caso, o que me está a dizer é que as mulheres no mercado profissional são mais penalizadas profissionalmente por causa dos bebés? Não, as mulheres são mais espertas. São mais espertas. Elas sabem quando é que podem fazer isso, muitas vezes. Aguardam as coisas, principalmente quando estão bem orientadas, com uma boa orientação. Eu acho que as mulheres são muito espertas e sabem perfeitamente que isso não é possível, mas esperam o seu caminho. Não têm têm mais paciência. Sabem que vão lá chegar, mas que tudo, e se querem compatibilizar realmente, conseguem fazer isso. E os relacionamentos no próprio local de trabalho? Essa é uma das questões também difíceis de gerir, ou não? Difícil de gerir. Difícil que está a competitividade, o sucesso, é uma coisa que está nas páginas do dia. Qualquer pessoa abre um jornal e vê aquele tem sucesso, aquele tem sucesso, eu também quero ter sucesso. Portanto, a competitividade, a concorrência está em todo o lado. E, portanto, é muito difícil a pessoa desligar-se disso e pensar: não é este o meu caminho, eu quero outro caminho. Nas empresas, o que nós vemos é a competitividade está sempre na linha da frente. E realmente há pessoas que, até do ponto de vista de personalidade, são combativas, são resilientes, conseguem resistir durante muito tempo. Há pessoas igualmente boas, competentes, mas que lhes falta esse traço. Quais são as piores características de um chefe? Ser mesquinho, ser mesquinho, por exemplo, não querer reconhecer o trabalho da pessoa que tem ao lado, sabendo de nós que esse reconhecimento vai dar até muito mais frutos. A pessoa até é pouco inteligente não reconhecer, porque a pessoa fará mais e melhor. E, portanto, até o próprio chefe terá o melhor trabalho. Portanto, esse será um dos maiores erros. Entre colegas de trabalho, o que é que se pode... quais são os piores erros que um colega pode cometer relativamente a outro? Não dizer as verdades, camuflar informação, não partilhar informações que sabe. Isso será, naturalmente, a pior coisa. O trabalho em equipa é realmente muito difícil. Um dos maiores erros, mas que as pessoas muitas vezes não se apercebem, é tentar levar para um projeto os melhores. E então, quando nós temos num projeto os melhores, é preciso, mais que o projeto, mais que trabalhar no projeto, tentar dirimir egos. Porque as pessoas falam... Muitas vaidades, leva-se os melhores e depois tem que se andar ali a aturar, entre aspas, as vaidades de A, B e C. E a tentar que não haja melindres de um e do outro. Portanto, neste caso o líder, ao escolher a equipa, em vez de ter a preocupação, aquele é o melhor, é quem é que é capaz de fazer e quem encaixa neste trabalho. Não é preciso ser o melhor. Mas é preciso ser a melhor pessoa, ou seja, é preciso serem boas pessoas. Boas pessoas, nós procuramos desesperadamente boas pessoas e pessoas boas. Eu creio que cada vez é mais difícil encontrar boas pessoas, realmente. Porque nestes momentos de competitividade, aí é que se vê onde estão as boas pessoas. O seu trabalho, depois, quando tem consultas com pessoas que a procuram, depois vai acompanhando essas pessoas, depois sabe o que é que acontece depois dos seus conselhos? Sei, mas não procurando. Ou seja, eu não procuro saber, porque as sessões de coaching têm um determinado tempo, mas recebo muito feedback.
não é? Maria nem sabe o que me aconteceu e eu fico feliz e retorno. Mas o objetivo é que a pessoa se possa depois, mais uma vez, orientar sozinha com aquilo que aprendeu, que descobriu sobre si mesma. Esse é que é o processo do coaching, é orientar em determinado aspecto ou para alcançar um objetivo, e quando esse objetivo está terminado, pois com certeza o coach atingiu também o seu trabalho. Ou seja, o que me está a dizer é que as pessoas no trabalho umas com as outras, e na vida também, mas na vida pessoal, mas no trabalho umas com as outras, o que devem é refletir sobre a sua relação. Ou seja, o princípio disto é o parar e as pessoas questionarem sobre: será que eu estou a fazer bem? Será que eu estou a lidar com aquele colega, com aquele subordinado, digamos assim, com o chefe da melhor maneira? É isso que leva a uma melhor situação. É as pessoas não acharem sempre que estão com a razão e estão a fazer tudo bem, mas pensarem: se calhar eu aqui podia ser mais inteligente e lidar com esta pessoa de outra maneira, mais sensível. É esse o princípio? Conceição, esse é o princípio do coaching. Isso é o que as pessoas fazem e refletem nas suas sessões com o coach. Porquê? No dia a dia as pressões são enormes e as pessoas têm pouco tempo para refletir, pouco tempo para pensar. E aquilo que se lhes pede é que agem, e muito rapidamente. E, portanto, se a pessoa não tem este trabalho anterior, a pessoa tem muita dificuldade em tomar decisões e muito medo em tomar as decisões erradas. Portanto, essa reflexão que é feita não com os colegas, não com o líder, porque isso muitas vezes compromete a sua competência, é feita na retaguarda, é feita com o coach. E, como diz muito bem, essa reflexão sobre os acontecimentos passados, sobre si mesmo, porque nós também fazemos uma coisa muito habitual, que é arranjar sempre um culpado. Qualquer coisa correu bem, é porque o outro fez isto e não devia ter feito. Então, e não olhamos para nós, não vemos: eu devia ter agido desta maneira. Portanto, o pensar antes de agir, que é uma coisa para a qual hoje cada vez temos menos tempo, é muitíssimo importante. E foi uma conversa muito bem orientada, não é? Aqui com este nome, este palavrão que toda a gente pensa: coaching, é isto. É isto, foi aqui o princípio. Muito obrigada, Maria Belo, pelas suas palavras aqui para nos orientarmos. Portanto, orientemo-nos, não é verdade? É isso mesmo. E eu agora devo orientar